Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como eram as casas no tempo de Jesus? Você sabe como eram os alimentos? Você sabe como eram as vestes dos tempos de Jesus? Por acaso você sabe como que se dividiam as casas dos tempos dos apóstolos? Você sabe como eram as leis? Porventura você sabe como eram as religiões? Você conhece os costumes bíblicos dos tempos de Jesus? Se você não conhece esses detalhes, esses pormenores e muitos outros, fique comigo, porque depois da vinheta você vai entrar dentro dos tempos de Jesus. Roda a vinheta. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero trazer para você uma série de estudos da Palavra de Deus, uma série de pormenores dos tempos bíblicos, bem como alguns outros estudos da Palavra do Senhor, para que você venha enriquecer cada dia mais o seu conhecimento. Você que é pregador, você que é pregadora, você que é pastor, você que é pastora, dirige um trabalho e precisa de maior conhecimento. Às vezes você não tem aquele tempo disponível para estar estudando e você precisa adquirir conhecimentos da palavra de Deus. Você sabia que quando você traz uma mensagem cheia de conhecimentos da palavra, dos costumes, de como o povo se comportava nos tempos bíblicos, a sua mensagem, ela nunca mais sairá da mente daquele povo que ouve a sua pregação? Você sabia que a sua pregação será uma pregação prazerosa, será uma pregação cheia de conteúdo que vai chamar a atenção, não será aquela pregação cansativa, aquela pregação que não tem gosto, aquela pregação que não tem um tempero especial. Então fica comigo, porque eu quero trazer a partir de hoje uma série de estudos da palavra de Deus para a sua vida. Mas fica tranquilo, esses estudos não vão demorar 40 minutos, 1 hora, não. Quero trazer aqui detalhes, conhecimentos, curiosidades dos tempos bíblicos de maneira dinâmica, de maneira rápida. Eu tenho alguns materiais aqui e eu não me sinto confortável em ficar com esses conhecimentos apenas para a minha vida, para agregar do meu ministério. Mas sim, eu sinto o desejo da parte de Deus de estar compartilhando com os irmãos este material, de estarmos explanando, de estarmos aí, quem sabe, até tirando dúvidas, você deixando embaixo aí a sua pergunta, a sua curiosidade, e na medida do possível eu estarei respondendo com todo carinho para os irmãos. Mas eu quero fazer um pedido a você. Eu preciso que você me ajude para que este canal alcance mais pessoas. Eu tenho percebido que é bem verdade que muitas pessoas elas veem o conteúdo, mas elas não deixam o seu like. Irmãos, é muito importante. O seu like vai mostrar para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que o vídeo realmente chamou a sua atenção e foi de grande relevância para a sua vida. Deixe o seu like, nos ajude, se inscreva no canal. Depois que você se inscrever no canal, tem um sininho acima da palavra inscreva-se. Acione esse sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai mandar uma mensagem no seu celular e você vai saber que eu postei outro conteúdo. Após você acionar o sininho, compartilhe este vídeo, compartilhe esse estudo da parte de Deus. Eu estou aqui com um livro nas minhas mãos, Manual de Costumes da Bíblia. Este livro é maravilhoso. Eu sou apaixonado por livros históricos, principalmente quando estes são referentes à palavra do Senhor. E eu quero compartilhar
o que eu já aprendi dentro deste livro e também vou estar lendo para você. Por quê? Alguém pode dizer assim, pastor, mas o senhor não guarda na sua mente? Realmente, tudo nós não conseguimos guardar na nossa mente. Aquilo que nós aprendemos, nós não conseguimos guardar 100%. A minha mente não é um computador, o meu processador não é um processador de um computador de última geração. Então, por isso que eu vou estar lendo e vou estar comentando o que tem neste livro. O conteúdo é um livro histórico, não é um livro teológico, não é um livro doutrinário, é um livro histórico. O autor passou vários anos estudando os costumes bíblicos para trazer curiosidades, para agregar em nossos conhecimentos. E eu quero começar sobre o tema a moradia do povo de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, interessantíssimo. E se você puder, pegue aí uma caneta, pegue aí um caderno e anote o que eu vou falar para você, o que eu vou comentar aqui é o primeiro volume. Nós vamos fazer uma série, uma jornada com Deus, e agora você vai poder anotar e agregar aí nas suas pregações, no seu ensinamento, você vai poder agregar ao seu conhecimento, que é o que é mais interessante. Por exemplo, moradia. Em meio aos ruídos, olha só, aromas e cenas domésticas de suas modestas moradias, os judeus do tempo do primeiro século de nossa era levavam uma vida tranquila, com muito aconchego familiar. O pão, olha só, era assado em fornos de barro. Já está aí algo que você já pode anotar. As famílias nos tempos de Jesus, eles assavam seus pães em fornos de barro. Você já pode anotar isso, porque isso é bem interessante. Os tios tocavam seus instrumentos na área. Você vai saber o que é isso. E à noite, as casas eram iluminadas pela luz da mortiça, né, que era um tipo de lampião, um tipo de lamparina, que era abastecido com azeite. A vida familiar era bem caracterizada por atividades, pelo carinho, pelo amor, pelas tradições sólidas deste povo. Então, olha que interessante. As famílias eram umas famílias que tinham muita união. É bem verdade que nós vamos ver também dentro da Bíblia Sagrada que houveram muitos conflitos entre famílias, mas na grande maioria as famílias elas tinham o amor, elas praticavam o amor de Deus. Olha só, que se pusesse apontar como sendo o de uma casa típica da Palestina, o que nós podemos apontar como sendo uma casa típica da Palestina nos tempos bíblicos? Na maioria dos casos, a estrutura dela era simples e bem pequena. A maior parte das atividades diárias dos israelitas era ao ar livre. Então, a casa para eles era apenas um abrigo, um local para se fazer as refeições e dormir. Então, o povo de Deus, na época de Jesus, eles usavam bem pouco as suas moradias. As moradias eram mais para fazer os seus alimentos, as moradias eram mais para eles dormirem, descansarem. Então, eles mantinham as suas atividades sempre do lado exterior das casas. No tempo de Cristo, as casas comuns eram constituídas de apenas um cômodo. Olha só que interessante. Nos tempos de Jesus, as casas, elas não tinham vários cômodos. Elas tinham um cômodo principal. Era apenas um cômodo. E este cômodo, ele tinha pouco mobiliário e quase nenhum adorno, ou seja, nenhum enfeite. Muitas delas mediam cerca de 3,5 metros quadrados, tinham somente 2 ou 3 janelas e o assoalho era de terra batida. Todas as moradias, até mesmo as mais pobres, tinham uma escada externa, uma escada do lado de fora, que dava acesso ao telhado. E o telhado era plano. Grande parte das reuniões de famílias e atividades sociais eram realizados no telhado ou no quintal da casa.
Muitas vezes eles até dormiam no telhado sob o céu estrelado, principalmente nos meses quentes de verão, quando queriam um pouco mais de privacidade. Erguiam ali uma barraca ou um quartinho. Interessante demais isso. E é bom que você possa até mesmo anotar esse detalhe, esses detalhes que eu estou falando para você. Nos tempos de Jesus, as casas elas possuíam apenas um cômodo de mais ou menos 3,5 metros quadrados. O chão era batido. Esta casa era de terra, né? De terra batido, de barro batido. E essa casa não possuía muita mobília. Por que não possuía muita mobília? Porque as casas não possuíam muitas mobílias. Porque as pessoas elas só entravam em casa para fazer o alimento e para descansar. Bem diferente das nossas casas, que nós temos o quarto, sala, cozinha. Algumas casas têm mais de 1 ou 2 quartos. E tem uma sala com um sofá, com uma televisão. Por quê? Porque os nossos costumes são diferentes dos costumes dos judeus desta época. É bem verdade que hoje a coisa mudou bastante. A modernidade está lá no Oriente Médio. Mas no tempo de Jesus, as coisas eram arcaicas, a situação era mais precária. Então as casas não tinham confortos. Não tinha um sofá na sala, então a mobília era bem escassa. Haviam 2 ou 3 janelas e todas as casas, até mesmo as casas dos mais pobres da época, tinham uma escada pelo lado de fora. Por quê? Porque os judeus eles tinham um costume de fazer até mesmo as reuniões de família em cima das lajes das suas casas. E essas lajes eram retas. E às vezes eles até dormiam em cima dessas lajes, principalmente quando o tempo estava muito mais quente, né? Porque o tempo lá em Israel já é quente, a temperatura lá já é absurdamente quente. Mas quando eles estavam no verão deles lá, eles armavam barracas ou construíam mais um cômodo lá em cima para assim descansarem de maneira mais arejada. Anotem esses detalhes porque isso é muito interessante para que você fale em uma pregação da palavra de Deus. Como eram os telhados? Olha que interessante. Ao se construir uma casa, o telhado, que praticamente era a sala de estar, recebia certos cuidados especiais. Ele era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas, sendo tudo recoberto com uma massa de barro, a qual se misturava palha picada. A fumaça dos fogões era ecoada pelas janelas. As famílias mais abastadas, ou seja, as mais ricas, ao construir a casa, assentavam ladrilhos no telhado para aumentar a resistência do mesmo. Um telhado de barro exigia muitos cuidados. Vez por outra, os moradores tinham que rechear com barro os desgastes causados pelas chuvas, ou seja, conforme as chuvas iam caindo sobre os telhados de barro, começava a deteriorar. Então era necessário haver ali uma reforma. Eles colocavam mais barro, eles colocavam ladrilhos e em muitos casos, como eu vou ler agora aqui, eles colocavam até gramas em cima. Um telhado de barro exigia muitos cuidados. Vez por outra, os moradores tinham que rechear com barro e os desgastes causados pelas chuvas. Alguns plantavam gramas nele para tentar proteger da erosão. Regularmente, era necessário fazer uma espécie de lixamento para manter o plano e impermeável, mas a despeito de todos os cuidados, não conseguiam evitar as goteiras que se tornavam, melhor dizendo, motivos até mesmo de incômodos. Ou seja, por mais cuidados que eles tinham, eles achavam os telhados eram retos, eles faziam manutenções dos telhados, porque conforme chovia em cima, o barro ia se deteriorando, e conforme o barro ia se deteriorando, havia a necessidade deles fazerem um tipo de reforma. E algumas casas do povo de Israel, do povo judeu, eles plantavam gramas por cima da casa para assim
tentar impermeabilizar, melhor dizendo, impermeabilizar o telhado para que não vazasse, não gotejasse dentro de casa. Mas mesmo com todo esse cuidado, eles ainda sofriam com goteiras. E até aqui uma referência bíblica que fala sobre esse assunto, Provérbios capítulo 19, versículo de número 13. Depois você dá uma conferida aí na sua Bíblia. Olha só que interessante. Nas tardes quentes, era muito comum as mulheres trabalharem nos telhados. Olha só, preparando pão, tecendo fazendas, ou seja, fazendo roupas, né? Fazendo a secagem do linho e de frutas como o figo, a tâmara, ou então catando cereais. Era ali também que se estendiam as roupas lavadas para secar. Sendo o telhado plano, prático e de fácil acesso, era utilizado de diversas maneiras. Certa vez, Pedro foi orar no telhado. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 9. E muitos outros já fizeram o mesmo. Era dali que se faziam as comunicações especiais, anunciadas em alta voz e ouvidas em todo o bairro. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 27, e em Lucas, capítulo 12, versículo 3. Era tão comum haver atividade nos telhados que a lei mosaica dispunha, ou seja, a lei de Moisés, dispunha que se construíssem neles parapeitos, né? Que eram para proteger as pessoas quando elas estivessem ali em cima dos telhados. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, que geralmente eram gradeados de madeira. Interessante isso daqui, irmãos. Deixa eu explicar para você. Nos tempos de verão, porque a casa estava muito quente, as mulheres subiam aos telhados para fazer pães, para assar os seus pães, para fazer roupas, para tecer o linho e secar o linho, para secar as frutas. E isto era determinação da lei mosaica também. E eles faziam também para a proteção, parapeitos de madeira, para proteger, evitar que alguém viesse a cair quando estivesse ali nos seus afazeres. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 8. Anote tudo isso aí que eu estou falando, porque eu estou trazendo curiosidades, eu estou trazendo estudo para agregar aí ao seu conhecimento. Eu tenho certeza que você vai compartilhar este vídeo, tenho certeza que você vai deixar o seu like, que você vai se inscrever no canal, porque eu tenho muita coisa para trazer para você. Olha só que livro interessante que eu tenho aqui, ó. Este livro, o título é Personagens Esquecidos da Bíblia Sagrada. São pessoas que passam despercebidas, são pessoas que muitas vezes nós não notamos, nós não percebemos a grandeza da sua existência na Bíblia Sagrada. E eu vou trazer para vocês também estudos sobre a vida de pessoas que para nós passam despercebidas, mas as suas vidas, a sua comunhão com Deus, as suas ações têm muito a nos ensinar. Vamos continuar aqui para você entender um pouco mais. Olha só, naquele tempo era muito raro haver construções de 2 pavimentos ou de 2 cômodos. Embora fosse bastante comum fazerem-se pequenos cômodos nos telhados, desde varandinhas até quartos para hóspedes. Este cômodo era chamado de Eliá ou Aliá. Às vezes seriam como casas de veraneio ou aposentos de oração, como vemos em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ali Jesus diz a seus seguidores que ao orar, eles deveriam entrar no quarto em vez de exibir sua religiosidade em público. Olha outro detalhe para você anotar e para você colocar, agregar nas suas pregações. Olha que coisa maravilhosa. Quando as famílias tinham um recurso financeiro maior, elas construíam quartos em cima das suas casas.
Esses quartos eram chamados de quartos de orações, mas também poderiam ser usados como quartos de hóspedes. Quando Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele falou para os discípulos: quando vocês forem orar, fechem a porta do seu quarto, fale com seu pai, que em oculto ele vai te ouvir. Jesus estava usando um artifício para pregar a mensagem de forma que eles iriam entender. Jesus estava usando um exemplo que eles conheciam, os quartos acima das suas casas. Isto não é interessante, irmãos? Para que você, se por exemplo você for pregar sobre essa passagem bíblica, você já tem aí um conhecimento para que você agregue nessa palavra. Você vai trazer a mensagem e você vai dizer para o povo assim: gente, povo de Deus, naquela época era comum as casas das pessoas que tinham mais poder aquisitivo, eles construíam um cômodo em cima das casas, que eram chamados de casa de oração, mas poderia também acomodar uma pessoa, a ser um quarto de hóspedes. Por isso, Jesus, sabendo que eles tinham esse costume, Jesus vai dar este exemplo e vai dizer: olha, quando vocês forem orar, não olhe para todo mundo ver, não olhe para mostrar a religiosidade de vocês, não. Vocês não precisam mostrar que está falando com o seu pai, que está no céu, mas você feche a porta do seu quarto, fale com o seu pai, porque ele em oculto, ele vai ouvir a sua oração. Amém, meus irmãos? Eu quero ser bem básico, tá? Bem rápido. Nós temos 20 minutos apenas de vídeo, porque eu não quero cansar você, mas só essas informações eu tenho certeza que você já aprendeu bastante. Deus abençoe. Eu quero mais uma vez pedir que você compartilhe esse vídeo, que você mande para o seu grupo da igreja, para o seu grupo de oração. Fala aí com os seus amigos e diga que você está seguindo um pastor que está trazendo e vai trazer vários estudos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração e abençoar a tua casa nesta tarde. Pai das luzes, Deus da sabedoria, Deus de Israel, Deus daquele que crê, Deus daquele que acredita. Eu quero nesta tarde glorificar o teu nome, meu Pai, e já te agradecer por esta pessoa que está participando, meu Deus, deste estudo da sua palavra, dos tempos bíblicos, meu Deus, e pedir que este rápido estudo, apenas 20 minutos, ele venha, meu Deus, agregar, Senhor, conhecimento nesta pessoa, na vida desta pessoa que ouviu, meu Pai, esta pequena porção da sua santa palavra. Senhor Deus, e quero pedir que o Senhor cure nesta tarde. Eu quero repreender a depressão, eu quero profetizar aí que você está sendo curado, está sendo curada neste exato momento, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Deus está abrindo portas aonde não tem porta. O Senhor é o Deus da prosperidade de Israel, e eu quero assim profetizar na sua vida o melhor de Deus nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais sabedoria a cada estudo que você participar conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor, um beijo no coração.